Resident Evil 5 é um jogo que até os dias de hoje divide opiniões, com muitas pessoas falando que não é Resident Evil, que aquilo não tem nada a ver com a franquia, e com outras defendendo o jogo, falando que é Resident Evil sim, que a história é muito boa e que é um jogo épico. Mas, enfim, uma coisa temos que concordar. Sem dúvidas, uma das melhores coisas, se não talvez a melhor coisa de Resident Evil 5 é o seu vilão, Albert Wesker, no seu auge da vilania. E esse vilão, cara, não importa qual seja a cena que esse cara aparece, ele rouba a cena completamente. Mas tem um pequeno porém em Resident Evil 5. Aqui nesse game, a Capcom ela resolveu matar o Wesker. Sim, eles mataram o maior vilão da franquia Resident Evil. E vai por mim, esse é um erro que vai se repetir inúmeras vezes na franquia Resident Evil. Porque tempo depois, nós tivemos o lançamento do Resident Evil 6, e nesse jogo nós somos apresentados ao Jake, que é uma espécie de filho do Wesker. E aí todo mundo falou, caramba, é o filho que vai pegar o legado do pai. Vamos ter um novo vilão na franquia Resident Evil. E assim, o Jake aparece, mas no jogo ele não é vilão, mas também não é mocinho, o cara tá no meio termo. E em Resident Evil 6 ele aparece e depois o cara simplesmente some da franquia. Sim, o Jake nunca mais apareceu e nem sequer foi citado. Até que, para surpresa de muitos, em Resident Evil Revelations 2, agora somos apresentados à irmã do Albert Wesker. E durante o jogo, a gente fala, caramba, agora vai. É a irmã do Wesker, vai explodir geral, vai ser uma grande vilã. Agora sim a franquia Resident Evil terá uma grande reviravolta e uma nova vilã. E adivinha só? No final de Resident Evil Revelations 2, ela também é derrotada. Aí todo mundo falou, ok. E taran, agora, em 2026, tivemos o lançamento do Resident Evil 9. E em Resident Evil 9, nós somos apresentados ao clone do Wesker, o Zemo. E aí, durante o game, geral falou, pô, agora vai. Tamo vivendo o retorno do Wesker. Mas adivinha só? No final de Resident Evil Requiem, o Zemo também morre. E aí tu deve estar falando assim, pô, cara, realmente a Capcom não gosta do Wesker. Não, cara, não é questão que a Capcom não gosta do Wesker. A questão aqui é bem simples. A Capcom não sabe o que fazer com os seus personagens. E essa é uma coisa que eu venho percebendo há muito tempo na franquia Resident Evil. Parece que a Capcom adora ignorar os seus personagens principais e jogar eles de lado. Por exemplo, é a Jill Valentine, que muitas pessoas pedem para ela voltar, para ela ter um game só para ela poder ter destaque de novo, mas a Capcom simplesmente ignora a coitada. Tanto que o último jogo dela, canônico, que ela apareceu para valer, foi o Resident Evil Revelations, cara. Resident Evil Revelations de 2013, para vocês terem ideia. E isso também vale para vários outros personagens, como a Claire, o Barry e o coitado do Hank também, que voltou agora, mas voltou para apanhar pro Leon para variar. E assim, cara, essa é uma coisa que eu percebo já há vários anos na franquia Resident Evil. Cara, tem muito personagem da hora nessa franquia. Tem muito personagem bom mesmo. Exemplo disso é o Resident Evil Revelations, o primeiro. Naquele game, a gente é apresentado a um monte de agente top e personagens carismáticos e com muita personalidade, mas nenhum deles é aprofundado. E aí veio o Revelations 2 e não deu continuidade a nada, cara. E essa é uma coisa que eu sinto que vem acontecendo já faz muito tempo. E eu também senti isso no Resident Evil 8. Por exemplo, cara, foram 2 jogos para desenvolver o Ethan como personagem. E quando o Ethan começa a finalmente ficar da hora, o que a Capcom faz vai lá e mata o cara. Então meio que eu percebo isso. Parece que a Capcom não sabe como utilizar os personagens direito. E quando eles finalmente começam a desenvolver o personagem, a dar um background da hora para ele, como é o caso do Wesker e até mesmo do Ethan, eles vão lá e matam o personagem. Vai entender. E por exemplo, agora citando o Ethan novamente, lá em 2017 nós tivemos o Resident Evil 7,
que foi o retorno da franquia pro terror, e foi um game que conseguiu captar muito bem a essência de Resident Evil. Mas eu sinto, cara, essa é uma impressão que eu tenho particularmente, que tanto em Resident Evil 7, tanto em Resident Evil 8, são jogos que falta uma coisa. Porque você está jogando Resident Evil 7 e o 8 e assim, são jogos excelentes, mas você sabe que está faltando algo, que está faltando aquela essência de Resident Evil. São jogos bons? São, mas ainda assim falta algo. E esse algo, cara, são personagens clássicos, personagens que as pessoas querem jogar com eles. E assim, com todo respeito ao Ethan, eu sei que tem muita gente que gosta dele, mas cara, se tu for comparar o Ethan com uma Jill, com uma Claire, com o Leon, cara, não tem comparação. E o Resident Evil 9 tá aí pra comprovar isso. Porque se não fosse o Leon aparecendo e o Leon estando presente nesse jogo, talvez ele seria esquecido, assim como Resident Evil 8 também foi com o tempo. Então talvez, né, a grande solução para a franquia Resident Evil e a grande forma de captar muitos fãs novamente seja trazendo personagens clássicos de volta, ou então seja também desenvolvendo os novos personagens que aparecem e não matando eles ou deixando eles de escanteio, como eu citei anteriormente com o Jake, com o Zemo e enfim, cara. Ao meu ver, a grande solução, porque a franquia Resident Evil da atualidade é simplesmente uma das melhores franquias de game, cara, sério. Eu não vejo assim franquia tão bom em questão de terror e survival horror quanto Resident Evil, mas talvez aquele tempero final para deixar a franquia quase que perfeita é trazer os personagens que todo mundo quer jogar. E agora, cara, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a franquia Resident Evil tá boa do jeito que tá ou que ainda dá para melhorar? Queria agradecer a todos que viram o vídeo até aqui. Fique com Deus, um abraço para todos e fui.